Vamos lá, João. Pode ir, pode começar. Pode começar. Podemos lá? Podemos começar, podemos começar. Muito bem, boa noite, né, a todas e todos, né? Eu acho que o conto de hoje, A Causa Secreta, ele nos traz uma série de questões importantes, né? Não só do ponto de vista literário, mas também do ponto de vista psiquiátrico e, mais precisamente, do ponto de vista psicanalítico, né? A começar por aquilo que o título revela e por aquilo que ele esconde. E a primeira coisa é o início, né, do conto, aquela situação onde os três personagens estão ali, calados, né, em si mesmados, ou seja, o que domina ali é o não dito, que acho que é o que marca todo o desenrolar do conto. Então, a primeira intervenção seria chamar a atenção para o não dito, né? Qual seria a causa secreta, na verdade? Ou quais seriam os objetos escondidos pelo autor na trama, que aparece, sim, de uma maneira muito simples, né? Uma história relativamente curta, mas com uma densidade muito grande. Nós podemos encontrar no conto, né, A Causa Secreta, ali, quase que uma fala psicanalítica antes da letra, né? Avant la lettre, quer dizer, está colocada ali a questão do inconsciente, do desejo, da repressão do desejo e das mutações que que a repressão do desejo provoca. O desejo escondido, como ele se manifesta através de determinadas condutas. Um ponto importante, eu não vou me alongar muito para que a gente possa conversar, está exatamente no conhecimento, a maneira como os dois personagens se encontram, né? O Fortunato e o Garcia. Né? É um encontro que é fortuito, mas é um encontro que, desde o início, ele tem uma marca. Né? Faz-me lembrar um pouco o que o Jung falava da sincronicidade, né? Da comunicação que muitas vezes acontece entre os inconscientes. E eles se encontram de uma maneira fortuita, mas que logo ganha, cria uma intimidade. Né? Um estudante de medicina, saindo da Santa Casa, encontra um homem que se diz capitalista, frequentando a Santa Casa, e depois o encontro no teatro. A primeira coisa que chama a atenção desse encontro é como um dos personagens percebe o olhar do outro, um olhar que atravessava, um olhar metálico, um olhar que apreendia além daquilo, olhava além daquilo que estava sendo mostrado. Chama a atenção logo no conto, já nos mostra uma outra faceta do personagem, como ele anda, né, pela rua à noite. O Garcia vai seguindo, ele como ele espanca os animais, a crueldade dele com os animais. Crueldade com os animais é algo que muitas vezes começa na infância e que vai marcar nitidamente, vai ser um dos principais pontos da estrutura psicopática. Nós sabemos que a psicanálise, por exemplo, ela lida com três estruturas: as estruturas psicóticas, neuróticas e as estruturas perversas. Então, uma das características daquelas pessoas que são consideradas perversas, não no sentido moral, mas no sentido psicodinâmico, na infância ou durante a vida adulta, o maltrato dos animais. Né? Já se vê ali um certo sadismo, uma certa frieza e um certo prazer em provocar a dor. Isso chama muito a atenção no personagem. Há um outro episódio, só puxando para o conto, que é quando uma pessoa é ferida a bala numa briga em que o Garcia, né, morava no prédio e desce como estudante de medicina e se surpreende por ver o Fortunato, aquela pessoa que ele conhecia, socorrendo ali como se fosse um enfermeiro dedicado, né, promovendo socorro, recursos.
E aí a primeira leitura, ela nos engana, porque na verdade ele não estava ali por compaixão, ele estava ali exatamente pelo oposto, pelo prazer da dor, pelo prazer da dor do outro. Ele era uma testemunha e tinha um prazer, quase que um prazer erótico, como era o prazer de surrar os cães. Então, isso chama e fica e se mostra assim, de uma maneira mais clara, eu acho que aí vem a arte, né, a genialidade do Machado, quando depois, né, a vítima se sente na obrigação de agradecer ao benfeitor aquele socorro, e aí ele realiza uma outra característica das personalidades ditas perversas, que é o desprezo, que é o desrespeito pelo outro. Ele recebe, né, a pessoa na sua casa com um profundo desdém, com uma superioridade, de tal maneira que a pessoa sai de lá arrasada, quer dizer. E ele comenta depois isso rindo, né, as gargalhadas no jantar. Então, o que chama a atenção, primeiro é isso. Depois, a relação entre entre os três personagens. Né? O Fortunato, que era um homem que ganhava dinheiro, a esposa, uma mulher débil, uma mulher que ela reflete, né, toda uma situação de opressão da figura feminina numa sociedade patriarcal, numa sociedade verticalizada. Mesmo hoje, essa fragilidade se mostra. Uma mulher se mostrava ali deprimida, com toda a sua sexualidade, toda a sua sensualidade reprimida. E ele, um sádico, né? Quando eles montam um hospital, não sei se dá para perceber no relato do conto, né? Quando ele vê o médico, ele usa o médico, não é? Como um instrumento para que ele possa continuar exercendo todo aquele sadismo que era uma das suas marcas e uma das derivações da sua sexualidade. A casa de saúde, que ele assume, né, todos os cuidados, e a grande revelação, aquilo que no início do conto está ali, e que o autor diz que só vai contar aquela história depois, porque as pessoas estavam mortas, né, por algo tão grave. As torturas com os animais, né, cortar as patas do rato, queimar o rato ali, é todo um jogo perverso, todo um jogo de, de um deslocamento da sexualidade colocado ali. De onde se conclui, e a causa secreta também passa por aí, que a relação dele, amorosa, com a esposa, ela não devia se dar, ela não devia acontecer. Ele faz as derivações. Essa é uma das causas secretas. E depois tem o envolvimento, né, do Garcia, que era uma pessoa comum, né, também com as suas inseguranças, numa relação de projeção em cima do Fortunato, da figura paterna, uma relação ali, mas da qual ele vai tomando consciência e ele percebe, então, o adoecer da mulher do Fortunato, né, da Maria Luísa. Ela vai morrer de tuberculose, que era o que matava naquela época, chamada peste branca, que era a morte dos românticos, né? Dos poetas românticos, das pessoas apaixonadas, e ela preenche esse personagem. E o relacionamento, né, que existe entre ele e ela, um relacionamento platônico, que vai aos pouquinhos, né, se esclarecendo. Ela morre, né, e aquela relação dele com a mulher morta também, quase que algo meio necrofílico. E como um fortunato prazer que ele sente, né, ao ver aquela cena. Então, é um conto que nos leva, que nos faz transitar por uma forma, né, de loucura, entre aspas, que é a psicopatia do personagem principal. Todas as relações que elas se dão assim no não dito, né? As relações não são ditas. Essa é uma das características das relações que os psicopatas. Psicopata é um termo que a psiquiatria sul cria já no século, lá no início do século XIX. Psicopata não é sinônimo de loucura, é sinônimo de doença mental. Psicopatia é uma forma, né? É um transtorno da personalidade. Tem vários tipos, né? É o famoso, no caso aí, a personalidade antissocial,
está sempre em conflito com o meio, quer dizer, sempre numa relação de grande violência. É uma característica desses pacientes a colocação, a vivência nos seus relacionamentos com a pulsão de morte. São aquelas pessoas onde a pulsão de morte ela determina todas as suas relações, a mentira, a repetição dos atos, a total falta de empatia, que é o que caracteriza um dos personagens, né? O Fortunato ele tem uma empatia, um distanciamento afetivo do outro e a agressividade que assume formas simbólicas, o caráter sádico do conto. Então, eu acho que esse conto ele nos remete, né, nos remete quase de volta ao alienista. Ele não descreve lá nas suas classificações esse tipo de loucura. Ele nos mostra, né, a loucura colocada ali em 1860, e é uma forma de estar no mundo que realmente acontece, ela se repete e ela assume formas diferentes em determinados momentos sociais, mas está colocado. É uma situação que o Machado coloca muito bem, ele descreve bem as características desse personagem, não é? E nos coloca a causa secreta não só do conto, do que está oculto, mas também uma dificuldade que a psiquiatria tem, que a psicanálise tem, e dá uma caracterização para esse tipo de pessoa, que se chama de personalidade psicopática, asocial, antissocial. Também não se sabe, não se consegue colocar em que campo ele está. Se ele está no campo da ética, se ele está no campo da moral, se ele está no campo da psiquiatria. Por quê? Porque é uma forma de loucura lúcida, uma loucura que não atinge, por exemplo, as funções cognitivas do paciente que não alucina, que não delira, que tem plena consciência de que aqueles atos que ele está trazendo são transgressores, é o transgressor. Um grande exemplo disso na literatura foi um escritor francês chamado Jean Genet, que tem uma história marcada exatamente pela transgressão, seja ela em que campo for. Então, o que nós vemos ali é alguém que transgride as normas, que transgride a ética, que transgride todo aquele momento em que ele vive. E todos que vivem ao redor dele sofrem. Né? A mulher deprime, morre, e o amigo fica perplexo, deprimido. Então, esse conto, A Causa Secreta, é um bom relato de uma forma clássica de psicopatia. Foram os pontos que eu tirei assim do conto para nós podermos conversar. Muito bem. Obrigado, professor Pavão. Diga Eu vou, então, abrir a conversa para todos, tudo, sim. e recordando que o alienista também segue em tela. Sim, Assim, tanto vocês podem conversar com o professor Pavão sim, sobre a interpretação que ele propôs agora da causa secreta, sim. quanto sobre o alienista. Então, estão abertas as inscrições. Quem quiser falar, eu peço que abra a câmera e o microfone e dialogue diretamente com o professor Pavão. Eu quero. Sim, vamos lá. Por favor, Elizabeth. Eu fiquei. Excelente, professor Oi. Pavão. Agora, eu fico perguntando, gostaria de ver do ponto de vista aí da Sim. psicanálise, por que Garcia parece que tem uma fixação em Fortunato? Ele segue o Fortunato, ele tenta fazer, né, como se fosse, sei lá, é um olhar, ele quer saber o que o outro faz, mas ele Vai. persegue. Que olhar é Sim. esse? Como é que o senhor vê isso aí? Logicamente, sempre que há essa relação, primeiro, as grandes, né, personalidades, vamos chamar antissociais ou psicopáticas, elas são sedutoras. Elas seduzem por várias razões. Né? E o que a gente observa no Garcia, embora o foco nos leve a olhar para o Fortunato, também é a fragilidade do Garcia diante da vida, uma certa ausência, né, de uma figura representativa que ele encontra exatamente no Fortunato. É como se fosse um alter ego. Ao mesmo tempo que ele se assusta, ele também sente algum prazer naquela relação. Há uma valorização, é como se aquela relação
tirasse ele da invisibilidade que a condição dele colocava. Exato, foi assim que passou para a minha cabeça isso aí, né? Uma espécie de alter ego. Eu não sou da área de... E outra coisa que eu também me chamou bastante atenção é que a gente, nessa história, então, justamente, você fica sem saber quem é o herói, quem é o vilão, né? Na verdade, são muitas causas secretas. Causas secretas, cada um com a sua, né? A gente vê cada um ali colocado dentro de uma determinada dimensão da sua neurose. É claro que a mulher, ela é, pela condição feminina, pela estrutura de uma sociedade escravagista, patriarcal, ela é a grande vítima ali. Quer dizer, ela tem os desejos, mas ela não rompe, ela não tem condições para isso. Tem o outro, o Garcia, que quer ascender e vê na relação com o Fortunato um caminho. Ele passa a ter um hospital, ele teria uma clínica, ele teria, digamos, um super pai. E o Fortunato que joga com as duas pessoas e com as outras pessoas com as quais se relaciona. O Pinel, em 1805, chamava, na classificação dele, a essas pessoas, a esses quadros de mania sem delírio, porque o paciente não delira, não alucina, tem uma lucidez, geralmente tem uma inteligência, são muito bem dotados intelectualmente, não é? Então, seria a mania, a loucura sem delírio, ou seja, loucura lúcida. Depois recebe o nome de insanidade moral, dado pelos ingleses, né? Insanity moral. Depois, mais tarde, o conceito já de psicopatia, né? E aí esse conceito que o Machado coloca ali é um conceito que mexe com a psiquiatria, porque discute a questão do normal e do patológico. Então, a psiquiatria cria um desvio chamado de anormal. Então, tem um autor alemão que diz que essas personalidades, né, psicopáticas são personalidades que, por sua anormalidade, sofrem ou fazem sofrer, não é? Mas pela sua anormalidade. Que sofrer e fazer sofrer, todos nós sofremos e muitas vezes fazemos sofrer. Mas ele caracteriza isso por uma maneira de ser. Não é? São pessoas que sofrem, geralmente, algumas sofrem, têm suas depressões, mas, na grande verdade, elas fazem sofrer pela total ausência de empatia e de sentimento de culpa. A característica da personalidade psicopática, no caso do personagem, é a repetição dos seus atos, das suas condutas, o caráter iterativo do seu comportamento. E isso que aparece ali, né? A causa secreta, a causa é muito secreta, né? Ela está perdida lá no inconsciente, lá nas camadas mais profundas da nossa vida instintiva, onde a pessoa está fixada. Narcisismo, né? Também narcisismo primário. Só existe ele enquanto objeto no mundo. Muito bem. Obrigada, excelente. Nada, não sei se respondi. Respondeu, sim. E abre, não só respondeu, como abre mais leituras, né? Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Não, estou vendo que a Jaqueline está com a mão levantada. Sim. Boa noite. Boa noite. Professor Pavão, o senhor falou de uns conceitos aí, acho que eu não consegui anotar direito, mas alguma coisa sobre uma personalidade psicopática, e o senhor usou um termo que eu perdi, mas que eu entendi como se fosse, não sei, talvez um psicopata que não oferecesse perigo, algo nesse sentido, foi o que eu entendi. E aí a minha pergunta é baseada nas características do Fortunato, né? Seria se o personagem, né, se Fortunato, se ele não alimentasse esses desejos, porque ele claramente procura alimentar
todo o desejo que ele tem de sadismo, né? Ele procura. Será que talvez se ele não alimentasse isso, se ele vivesse uma vida, entre aspas, normal, ele seria esse psicopata que não oferece perigo? E aí, lendo, né, lendo esse conto, eu lembrei de um outro conto do Machado, não sei se todos aqui leram, que chama O Enfermeiro, Não, eu não que li. Eu até é a vi. história de um rapaz que é convidado a tomar conta de um ancião bastante rabugento, e esse ancião maltratava não só ele, como todos em torno dele, né? E eu não quero dar spoiler aqui, mas ele é bem agressivo com esse senhor que ele toma conta. E aí, quando eu comparo, eu pensei o seguinte: ele, ao contrário de Fortunato, ele não alimentava esses monstros malignos dentro dele, mas ele foi levado a cometer um delito ali, né? Então, minha pergunta técnica nesse sentido de, como o senhor falou aí no seu discurso, nós temos todos os lados ali, né? Será que se Fortunato não alimentasse esses lados, será que eles seriam... Será que é possível, né, na vida real? Porque Fortunato a gente não tem como saber. Mas é possível esse psicopata que não oferece perigo, digamos assim? Olha, a primeira coisa é o seguinte, a psicanálise ela diz que as neuroses são defesas contra a perversão, né? Perversão no sentido de transgressão. O conceito de psicopatia, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque para que ele não seja usado para, digamos, diagnosticar e excluir condutas outras que muitas vezes se chocam com determinados valores. Então, essa é uma questão que o conto também traz. O normal nem sempre significa sadio. Por exemplo, uma pessoa que passa 50 anos da sua vida carimbando papéis numa repartição, não pode ser uma pessoa normal, estatisticamente, mas ela não é uma pessoa sadia, do ponto de vista existencial. A psicopatia ela tem várias características, né? Por exemplo, tem psicopatas deprimidos, que são aquelas pessoas que passam a vida inteira tristes, sem nenhum prazer, são aquelas pessoas que não sentem alegria e que não transmitem alegria, né? Existem psicopatas que nem todo psicopata, digamos, é mau ou é perverso. Muitos são, essa é uma das características. Os grandes estelionatários são psicopatas, na medida em que mentem, na medida em que transgridem uma determinada ordem. E essa é uma diferença, né? Uma coisa é a pessoa ter uma visão revolucionária, transformadora, que transforma e quer transformar uma ordem social. Outra é aquela que transgride porque transgride. O grande problema do psiquiatra é exatamente esse. Ele sempre desafia toda e qualquer norma, toda e qualquer ordem, não importando se aquela ordem é boa ou má. Ele está sempre nesse confronto. Então, há psicopatas que mentem, há psicopatas que são estelionatários, e há aquelas grandes figuras que a literatura se ocupa delas, né? Que cometem determinados crimes, que são capazes de matar de forma cruel. Há toda uma característica, né, dessas psicopatias. Há um leque, são várias formas. Há muitos anos, vocês talvez não se lembrem, o professor deve se lembrar, aqui no Rio, no Brasil, apareceu um cirurgião plástico, né? Ele está vivo, não vou dar o nome, mas ele ocupou as manchetes todas, né? Ele era um excelente cirurgião plástico, todos diziam que ele substituiria, talvez, o Pitangui, era um homem rico, bonito, e ele começou a operar, então, aquelas senhoras da alta sociedade, as socialites. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha toda uma conduta em paralelo que transgredia todas as regras. Por exemplo, ele tinha uma quadrilha especializada em roubar carros importados, carros de luxo, para mandar para o Paraguai. Ele trabalhava com aqueles cheques de viagem, ele
tinha 1000 relacionamentos amorosos e sempre torturando, quer dizer, maltratando as mulheres, né? Ele vivia mais ou menos assim. Então, o que acontece com ele? Como não tem o crime perfeito, né? Ele fez uma cirurgia numa senhora, esposa de um industrial da Fiesp, e ficou muito bem. A cirurgia ficou muito boa. Então, ela, muito feliz, resolveu dar um jantar para as amigas dela e convidou o cirurgião para ir. Só que, na véspera, ele estava passeando, uns 2 ou 3 dias antes, ele estava passeando num shopping de luxo, viu um carro chegando com motorista e tal, e ele resolveu, uma característica, né, da psicopatia é o não sentir, não ter medo de enfrentar as situações. Ele foi lá, na cara lavada, e roubou o carro e levou. 3 ou 4 dias depois, ele foi à festa e, para azar dele, a mulher que ele assaltou no shopping estava lá, era uma das convidadas. E ficou muito impressionada. Como é que pode? O cirurgião deve ser muito parecido, não é possível. Chamou o motorista e reconheceu. Então, ele acabou sendo preso. Ele teve várias prisões, não é? Ficou lá no Carandiru. Aí, no Carandiru, como é que ele faz? Ele tratava dos outros presos e lá também ele traficava. Ele escreveu um diário, um livro, contando todos os envolvimentos amorosos que ele tinha, as mulheres dando os nomes. E ele foi casado com uma jornalista, viveu com ela e acabou com a vida dela, a Marisa Raja Gabaglia, que via na Última Hora, no Jornal do Brasil. Ele era um psicopata em todos os sentidos, frio, sem compaixão, sem empatia, sem crítica, né? A mentira e uma inteligência boa. Então, isso varia, né? O Fortunato ele era realmente um transtorno de personalidade com características sádicas, né? Com os animais, principalmente, e também em humilhar as pessoas. O conto não nos diz mais nada acerca dele, né? O conto começa dizendo que só ia revelar aquela história porque os 3 personagens estavam mortos e enterrados, né? Que eles estavam ali bem reprimidos, né? Com a terra em cima. Não sei se esclareci. Muito bem, vamos lá. Pareceu sim, professor. Obrigada. Mais alguém deseja conversar com o professor Pavão? Oi, Professor, então, como estão tímidos, eu vou aproveitar aqui. vai falando. Eu não sei se eu Porque esclareci, se eu façam críticas também, eu posso ter deixado coisas de fora, né? eu reli a Causa Secreta Certo, para sim. o nosso encontro. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção, é curioso que eu não tinha me dado conta antes, professor Pavão Gonçalves, isso é um aspecto notável da riqueza da leitura literária. Sempre há um resíduo. Sim. No final esse conto, ele é um conto do final do século XIX, Sim. 1890 e poucos. Sim. Pouco tempo depois, o Machado escreve Dom Casmurro. Sim. Agora, veja que interessante, professor, o último parágrafo do conto, ele, em alguma medida, ele retorna de maneira fantasmática em Dom Casmurro, porque há um capítulo central em Dom Casmurro, que é o velório do Escobar, em que o Bento Santiago olha para Capitu e ele acredita ver na Capitu olhos apaixonados mirando o cadáver de Escobar. E tudo se decide quando ele observa na Capitu, diz o Machado, lágrimas poucas, compreende-se, a Capitu precisava consolar a amiga, a Sancha, que era esposa do Escobar, por isso lágrimas poucas, para que as lágrimas da Sancha pudessem ser muitas. Mas aí o Machado acrescenta lágrimas poucas e caladas, reticências. E são as lágrimas caladas o que, para o Bento Santiago, são a prova concreta da traição. É notável. Agora, professor, Pavão, professor Pavão, eu não tinha me dado conta. Agora, vamos ler juntos o último parágrafo. Olha que notável. Veja só, professor. Entretanto, Garcia inclinou-se
para beijar outra vez o cadáver, Sim. mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços, e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado. Um pouco antes, quando o Fortunato observa Garcia claramente apaixonado, revelando seu amor pela mulher, pela esposa do Fortunato, pela maneira como ele a olha, então ele diz assim, o Garcia. Depois, Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. É excepcional, não é, professor Pavão? Exatamente. Porque essa ambiência, essa atmosfera retorna integralmente no capítulo do Dom Casmurro. Exatamente. Mas ele não demonstra ciúmes, ele não demonstra raiva por aquela. Ele me parece demonstrar um certo prazer, né? Um certo gozo. É notável, porque Sim. ele transfere o prazer sádico que ele tinha ao impor algum tipo de dor física ou observar alguma enfermidade no corpo, para o que ele dirá no final do conto, que é extraordinário. O senhor já destacou isso. Ele disse: Fortunato à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral. E o final, agora, Pavão, isso aqui eu acho que é uma boa junção entre a literatura e a psicanálise, porque olha a qualidade do texto, olha a sutileza. Porque no final do texto, o advérbio faz com que agora a escrita seja a própria perspectiva do Fortunato. Veja bem, Fortunato à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa. Até aqui é o narrador. O que segue já é o Fortunato. Muito longa, deliciosamente longa. E o Fortunato agora começa a ter prazer, não apenas na dor física, no incômodo físico, mas na dor moral. E esse longa, deliciosamente longa, já é a própria perspectiva do Fortunato contaminando a escrita. É extraordinário, né, professor? É o gozo, né? O gozo, isso, é o gozo mesmo. Ali, colocado ali. A jouissance. Exatamente. É incrível. Mas eu me refiro aqui à qualidade da escrita machadiana. Como que ele transmite isso pela linguagem. É extraordinário, não é? Sim. E a causa secreta aparece ali, né? Nessa cena. Está colocada ali. Tá. O Alexandre Damasceno está com a mão levantada. Vai lá, Alexandre. Alexandre, você está com o microfone desligado. Então não vamos ouvir. Desculpa. Estou aqui falando, né? Sim. Essa loucura. Aqui, no capítulo não, desculpa, no parágrafo em que ele vai falar sobre o teatro, né? Que começa assim: a peça era um dramalhão, cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos. Mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama, veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Quero falar, antes de eu entrar nessa parte aqui do teatro, é interessante como que, quando ele descobre que o drama é uma farsa, ele sai antes do fim, ele não se interessa mais. E é engraçado que isso se repete ao final, quando depois o rapaz está se curando, que o Fortunato saiu um pouco antes de uma hora, voltou o dia seguinte, mas a cura fez-se depressa e, antes de concluída, desapareceu sem dizer ao obsequiado onde morava. Ele gosta de sair antes do final
quando não lhe interessa mais. Mas o que me chamou a atenção aí, e é interessante, como os personagens do Machado gostam de ir ao teatro, né? O João citou Dom Casmurro, também era que gostava muito de teatro, e aí me fez pensar nessa observação, né, de como ele vai, o Garcia vai observando, ele vendo a peça, me lembra até Hamlet, né? Quando traz aquele espetáculo, na verdade, não para ver a peça, mas para observar a reação de seu tio, de sua mãe em relação àquela peça. É como que o Machado consegue, no teatro, que seria, ao invés da gente revelar aquilo que está no palco, é o palco que está nos revelando fora dele através da sua encenação. E a gente fica na dúvida se o que é encenação ou farsa é aquilo que está no palco ou aquilo que está fora do palco. É como se o palco vivesse o verdadeiro drama e nós, a farsa. E aí eu fico me perguntando, quer dizer, de como aqui já dá uma pista, o Machado joga isso assim, a gente pode ler despercebidamente, você saca alguma coisa e lá para frente é que talvez você vai retornar a isso e perceber que ele já jogava elementos ali que revelavam muitas coisas, né? E aí eu fico me perguntando se o Fortunato, ele é o drama ou ele realmente é a farsa? Muito bom, Alexandre. Professor Pavão, com o senhor. Olha só, quer dizer, essa cena, né, do teatro foi muito importante, né? Ele sai quando começa a farsa, né? Quer dizer, primeiro a gente vê ali, ele sai antes, ele abandona, né, a vítima, a pessoa que ele ajudou. Já não tem mais prazer ali. Então, nós temos ali uma polaridade, né? A pulsão de morte, na qual ele consegue, né, na qual ele tem o gozo, o prazer, e a pulsão de vida, que ele rejeita, né? Por quê? Porque a farsa mostra, quer dizer, para ele, se é que ele tem essa se bem que ele tem essa autoimagem, é como se a farsa mostra a impossibilidade dele viver fora daquele espaço onde a dor está presente. A farsa é dolorosa. O que dói para ele não é a dor do outro, não é o que dói nele, e daí ele não suporta, é a farsa, é a vida. É aquela farsa na qual ele não consegue estar. Ele ali não se encontra, é um não lugar. Então, ele volta ele fica num outro lugar, num outro espaço, né? Que é aquele espaço do Hades, aquele espaço fechado ali, que é o que caracteriza realmente esse tipo de personalidade. Né? O prazer na dor, o prazer em fazer sofrer, né? E a impossibilidade de viver outros dramas. Aí a gente pode tomar o drama até no sentido não apenas do teatro, mas no sentido de um filósofo e psicanalista francês que foi fuzilado pelos nazistas, né, que é o Georges Pulitzer. Ele toma a questão da existência humana como um drama, não é? Então, o drama do Fortunato é exatamente esse, não é? A falta de liberdade dele existencial, porque ele só se encontra na dor, só se encontra produzindo dor. E ele não suporta aquilo que não, para ele, não provoca dor. Veja que a cena final, não é, o prazer que ele tem, não é, com a dor do Garcia pela perda da mulher dele. Ele é o drama, né, e ele é a farsa. Né? Ou seja, o drama dele tem essas duas faces, a meu ver. O jogo é, né, pulsão de morte, pulsão de vida. E estão sempre dentro das pessoas, dentro de cada um de nós. E nele fica bem marcante isso. Quer dizer que o princípio de prazer do Fortunato é o desprazer dos demais. Demais. Exatamente. Exatamente. É o desprazer do outro. Né? O que dá prazer a ele. Prazer na dor, prazer na morte, prazer em provocar sofrimento, humilhação. É um tipo, né, de transtorno de personalidade. Bom, vamos lá, nós estamos aí, não sei se... Boa noite, professor.
Boa noite, boa noite. Boa noite, professor Jonathan. Boa noite, Boa Vanessa. noite. Boa noite a todos. Boa noite. Logo no início do conto, é muito interessante vocês falarem do teatro, do dramalhão, no drama, né? Porque no início do conto eu notei, assim, Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No de 1860, estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato pela primeira vez, à porta da Santa Casa. Agora, interessante, entrava quando o outro saía. Parece uma entrada e saída de cena, né? Parece algo bem do teatro mesmo, né? Entrava quando o outro saía, né? Uma deixa, né? Parece. E logo no parágrafo seguinte tem: a peça era um dramalhão cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos. Mas Fortunato ouviu-a com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Parece antecipar a cena que Maria Luísa encontrou no gabinete com o rato, né? E lá, quando ele e também outra aparência de teatro, de encenação, né, do Fortunato, quando Fortunato encareceu a importância do papel, a perda que ele trazia, perda de tempo, é certo, mas o tempo agora era preciosíssimo, Garcia ouvia só. Aí, quando volta Maria Luísa, né, ao gabinete, ela tinha saído, né, correndo. Aí o Garcia presenciou toda a cena com o rato, e depois volta Maria Luísa. Quando volta Maria Luísa ao gabinete, como se ele se recobra, né, de uma certa ausência ali com Garcia, e toma como que se encarnasse um personagem aí, rindo, escola fracalhona, né, e se volta para o médico, né? Seria um caso de dupla personalidade também, alguma coisa assim, ou é mais pro lado psicótico mesmo? É uma encenação, né? Não é uma dupla personalidade, é uma encenação que ele faz. Por exemplo, os grandes psicopatas, eles mentem com a maior tranquilidade, né? Maior tranquilidade, né? Eles acompanham, às vezes, você lê, às vezes, né, o sujeito, foi há pouco tempo, né? Ele mata uma pessoa e ele acompanha, ele vai ao velório, ele ajuda na procura da pessoa, essa falta de sentimento total, né, que caracteriza o Fortunato. Agora, é interessante no seu relato, primeiro, eles se encontram, um entrando e o outro saindo da Santa Casa. É claro que um tinha o que fazer na Santa Casa, porque estudava medicina, e naquela época a escola de medicina era na Santa Casa. O outro não era médico, não trabalhava com nada na Santa Casa, não tinha, pelo relato, o que estava fazendo lá. Não é? É muito comum, a gente vê muito isso, existe um tipo de personalidade, que são aquelas pessoas que elas têm um prazer na dor do outro, e elas transformam isso assim como se fosse um ato de caridade, então vão visitar pessoas em hospitais, vão visitar pessoas em condições difíceis, né, para atender a essa pulsão também. Era muito comum, hoje não se ouve falar, mas era muito comum aquela figura que continha uma personalidade dessas, que ela aparecia em todos os enterros de grandes figuras. Estava ali. Aí os enterros, o velório. Veja que antes da cena do gabinete, que ele está torturando os ratos, tem a peça de teatro. Né? Logo após, tem o episódio de uma pessoa que é baleada numa briga de rua.
O próprio Garcia, se não me engano, se pergunta o que estaria fazendo esse homem, né? O que ele estaria fazendo numa área daquelas, numa área perigosa, o que ele estaria fazendo ali para assistir, não é? E ele aí socorre a vítima, depois vem a questão do gabinete, né? E a dissimulação, uma característica das personalidades ditas psicopáticas é a dissimulação. Esse diagnóstico, só fazendo um parênteses, de psicopatia, nós temos que tomar muito cuidado no uso dos termos e dos diagnósticos. Se nós olharmos lá o alienista, nós vamos ver que ele tem uma prática que recentemente acontece isso, a psiquiatrização dos fatos sociais, o uso de diagnósticos para determinadas situações que não são psiquiátricas e que não têm diagnóstico. Então, o diagnóstico como exclusão. É preciso que a gente tome muito cuidado. Nem toda conduta delituosa, nem toda conduta que saia do contexto é psicopática. A psicopatia ela tem uma prevalência muito pequena na população mundial. Muito pequena, embora ela bata em todas as classes sociais, ela bate mais nas camadas médias, principalmente, média mais alta, e a gente sabe que esse diagnóstico é usado para excluir. Né? Numa sociedade genocida como a nossa, a gente tem que tomar muito cuidado e não sair diagnosticando. Eu até costumo dizer para os meus alunos que a gente precisa saber diagnosticar bem, não é para diagnosticar mais, é para diagnosticar menos. Então, tem que tomar muito cuidado. Não é? Por exemplo, não associar todo tipo de marginalidade, coisa, à psicopatia. Pode ser uma psicopatia determinada socialmente. Então, eu preciso sacar. Mas o Fortunato não, ele preenche. Parece que o Machado de Assis leu, antes de escrever o conto, ele leu algum tratado que falasse sobre isso. Já na época dele já se falava nisso. Né? Em 1801, o Pinel, depois o Pritchard, na Inglaterra, em 1840, 1850, no final do século, já havia uma discussão sobre a loucura moral. Parece que ele leu a descrição, né? E ele colocou muito bem ali, perfeita. Se a gente quisesse apresentar um caso clínico numa sessão clínica, é ler esse conto, identificar o personagem. Agora, as relações do psicopata com a sua parelha, com um amigo, são relações em que uma das partes é uma relação mais assim, mais frágil, ou mais. Não é o caso do Garcia. O Garcia está ali precisando de alguém num contexto difícil em que ele precisava de ajuda, ele aceita ali um protetor, né? Então, isso é muito comum. É muito comum a gente ver, não é tão comum assim. Existe uma coisa, não sei se você já deve ter lido a literatura, né? Chamada Folia D, Loucura 2, em que uma parte do casal, um personagem, induz a loucura no outro. Então, o outro que não está delirando acredita no delírio do paciente. Eu acompanhei agora um caso, já tem tempo, uma senhora, o marido, né? Ela tinha uma série de problemas de personalidade, começa a delirar com os vizinhos e ele entra no delírio dela. Isso é muito comum na relação de um psicopata com uma pessoa deprimida, a indução de determinadas condutas. Então, isso aí chama a atenção. Veja que ele ali, ele seduz, que uma das grandes características do Fortunato é a sedução. Ele seduz, ele tem uma pose, ele tem um teatro. Aí, à medida que vai se vivendo, vai se vendo que aquilo ali é falso, que aquilo ali não existe, no sentido que ele mostra. Né? Eu acho que a loucura do Fortunato é uma das causas secretas do conto. Bom, vamos lá. Não sei se atendi aí ou se confundi. Diga. Enquanto as pessoas se animam, professor Pavão, vou aqui fazer outra Vai falando, provocação para a nossa reflexão. Aí. Deixa eu trazer uma passagem de Dom Casmurro, Sim. que é justamente a passagem mencionada pelo Alexandre, quando ele vai para o teatro. Sim. E veja aqui que, olha que interessante isso aqui, eu vou tentar fazer uma relação com o Fortunato para escutá-lo. Jantei fora.
de noite, fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca. Sabia apenas o assunto e estimei a coincidência. Vi as grandes raivas do Mouro, por causa de um lenço, um simples lenço. E aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes, pois não me pude furtar à observação de que um lenço bastou a acender o ciúme de Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. O que vem agora que é notável, professor, presta atenção. Os lenços perderam-se. Hoje são precisos os próprios lençóis. Olha. Alguma vez nem lençóis há e valem só as camisas. É uma espécie de intuição notável sobre o mundo que vivemos hoje, da perda total da privacidade. Eu queria lhe fazer uma pergunta, professor Pavão. Em que medida essa, se pudéssemos dizer assim, psicopatia funcional do Fortunato, já que não impede de trabalhar e de manter relações sociais, e que se baseia, sobretudo, no gozo, no sofrimento do outro, no gozo com a dor do outro, no desprezo pelo luto alheio, etc. Mas em que medida o universo digital não traz em si uma certa semente, eu não sei se eu devo dizer psicopatia funcional, mas em que medida a forma mesma da dinâmica das relações do universo digital, das redes sociais, em que existe o tempo todo uma extraordinária agressividade, um enorme desejo de fruir com a dor, com a miséria do outro, em que medida nós não vivemos hoje, professor Pavão, uma proliferação de fortunatos digitais? Primeiro que o fortunato digital está protegido, né? Ele não está, já está ali, né? Já usa uma identidade falsa hoje com os robôs. Agora, a questão da internet, ela traz aí muitas questões, né? Primeiro, ela permite que as pessoas revelem, né, aquele lado mau. Isso está aparecendo muito, né? Como se houvesse uma psicopatia generalizada em certos grupos. Isso aí está muito claro. Agora, tem uma coisa na internet, né, que é interessante, que ela coloca na cultura, no dia a dia, um sintoma que sempre foi uma característica da esquizofrenia. Qual foi? É que o esquizofrênico ele tem um sintoma que ele perde os limites do eu e do mundo. Ele perde os limites. Ele se mistura com o mundo, né? Ele se sente fragmentado pelo mundo. Por exemplo, outro dia uma paciente lá no hospital, ela estava sentada num banco quando os jardineiros chegaram para podar a mangueira, uma árvore, tirar um galho que estava caindo. Quando eles começaram a cortar, ela começou a rolar no chão de dor. Já não tem mais limite, ela e a árvore. A internet, ela tira isso, né? As pessoas, elas se mostram, né? Elas se revelam, elas têm uma coisa psicopática, que é um narcisismo exagerado. As pessoas falam das suas intimidades, contam as suas vidas como se elas fossem muito importantes para o outro. Então, há essa característica, assim, uma certa psicotização das relações no mundo digital, com características psicopáticas mesmo. Né? A gente vê as fake news, né? As notícias, como elas circulam. Então, é um contexto muito difícil. Né? A negação do princípio de realidade, não é? A realidade, exatamente. Quer dizer, a cultura do self é uma espécie de psicopatia leve. Leve. Com consequências sérias, né? Eu acho. Não acho que é tão leve, não. Acho que é grave. Acho que a coisa é muito complicada aí. Muito complicada. Mas vamos lá. É curioso como a própria dinâmica da internet, Sim. como segue uma lógica algorítmica, sim, é uma lógica sacrificial. Porque o outro, aqui no conto do Fortunato, no conto A Causa Secreta,
há uma expressão, dessas expressões que são absolutamente perfeitas em termos de língua. Deixa eu encontrar aqui a expressão, peraí. Veja qual é. Aqui, olha, ele diz assim, o Fortunato, era a mesma troca das teclas da sensibilidade, um diletantismo sui generis, e o que segue agora, professor Pavão, é genial, uma redução de Calígula. Sim. Quer dizer, a lógica algorítmica, como é binária e excludente, é uma lógica que poderia ser vista como uma redução de Calígula. É como se houvesse uma proliferação infinita de Fortunatos e reduções de Calígulas. Exatamente. Bom, Vamos lá. eu quero me manifestar pouco, mas estamos aqui mais para escutar o professor Pavão, mas é importante que vocês dialoguem. Dialoguem. Me ajude, Inês, para ver se tem alguém levantando a mão, tá bom? Eu queria pedir que o professor Pavão comentasse uma passagem. Claro. Pode falar, Bruno. É uma passagem da Odisseia que me ocorreu quando eu reli agora a Causa Secreta para essa aula. É uma passagem quando Ulisses, já de retorno... Está dando para me ouvir bem? Tá. Bem, muito bem. Quando... deixa eu abrir aqui a câmera. Sim. Bom, então, é uma passagem quando Ulisses, já de retorno a Ítaca, procura ocultar, né, a própria identidade de quem quer que seja, né, de quem quer que ele encontre, e ele, então, encontra um antigo servo, extremamente fiel, o Eumeu, e forja para si já que o servo pergunta a ele de quem ele é, de onde ele vem, qual é a história dele, ele forja para si uma falsa biografia, né, que tem vários pontos de contato com a verdadeira história, né, do herói, e tem uma parte que enfim, tem a ver com esse prazer, né, naquilo que aos outros é causa de tristeza, de dor, enfim. Diz assim, ele diz, está falando dele mesmo, né? Está fazendo... porque é uma autodescrição que não deixa de sugerir uma disposição, uma tendência sádica, né? Que estaria presente na personalidade dos guerreiros. Não exclusivamente do Ulisses, mas, enfim, pelo menos dos guerreiros bem-sucedidos, pelo menos dos grandes heróis. Ele diz assim, fui assim... bom, ele dizia que Ares e Atena coragem me deram, eu vou ler aqui o trecho. Bem como a violência de hostes romper, onde quer que escolhesse guerreiros de nome para os postar em cilada e aos inimigos levar à ruína, nunca meu peito valente abrigou o pensamento da morte, mas era sempre o primeiro a avançar para a luta, atingindo com minha lança o adversário de pés, do que os meus mais morosos. Aí vem um trecho interessante. Fui assim, pois, nos combates. As lides do campo era infenso, né? Era avesso, e aos afazeres da casa ele também era avesso, onde filhos ilustres se criam. Sim, muito mais inclinado às galeras providas de remos, guerras e pugnas e dardos bem feitos, assim como flechas, coisas de luto, elas todas, que aos outros tristezas propinam, mas para mim dão prazer, que presente de um Deus é esse gosto, pois em variados trabalhos os homens encontram deleite. Em francês, na tradução para o francês é bem semelhante, né? Ele dizendo que aquilo para que ele tem... especial inclinação, né, vocação, né, são os navios, né, as flechas, os combates, a luta, enfim, as armas, né, e aí ele diz, em francês está assim, todos instrumentos de morte, que fazem tremer os outros, e fazem a minha alegria. Os deuses enchiam meu coração, né, dessa alegria. E aí ele diz, a cada um o seu prazer e a sua tarefa. Então, eu não sei, eu gostaria que o senhor comentasse. Sim, em relação ao
personagem... Se isso, de certa forma, não teria semelhança com esse prazer que o Fortunato sente na dor alheia. Sim, exatamente. Qual é o projeto dele? Qual é o projeto de vida? O que o Fortunato diz em relação? Ele diz, sou capitalista, não é isso? Ele diz ali. O que ele faz? Não fica claro, né? Ele ganha dinheiro, mas ele está ligado a sempre as situações em que há dor, em que há sofrimento. É claro que o herói aí, os tempos heróicos, tem uma outra estruturação, né? A morte, a guerra ali, era um outro momento, né? Mas pode fazer uma correlação, sim. E uma coisa que me chamou a atenção, eu já havia pontuado e você me chamou bem a atenção, é nessa história a participação da mulher do Fortunato. Na primeira cena em que eles estão ali, assim, em silêncio, não dito, ela está tecendo algo, né? Como se fosse uma Penélope. Ela está ali num jogo, né? Ela está tecendo algo, enquanto os dois estão ali perplexos, pensando, e ela está imersa. Me fez lembrar, quando você falou do Ulisses, me lembrou dela como uma Penélope. E ele é um indivíduo que vive, né? A busca dele é sempre pela dor. Não tem outro prazer. O prazer dele é a dor, né? Seduzir. Né? Interessante que ele atrai o amigo para a casa dele, né? Quer dizer, e ele vê ali uma parceria capaz de permitir que ele tivesse um espaço para exercer esse... Isso é uma coisa também inconsciente, né? O psicopata, ele tem consciência dos seus atos, daquilo que está fazendo, mas as motivações são inconscientes, né? Como se fossem causas secretas. Aí só um trabalho psicoterápico, os quais trabalham que os pacientes são muito resistentes, né? Você não consegue, é difícil você tratar um paciente com um transtorno de personalidade dessa natureza. Ele sempre racionaliza e ele tem ele encobre. Realmente é uma situação muito, muito difícil do ponto de vista existencial, do ponto de vista clínico. Agora, esse personagem do Machado, ele está muito bem descrito, né? Como eu disse antes, parece que ele se informou antes, né? Para poder colocar ali. A gente vê, né? Muitas pessoas assim. Hoje, então, nós estamos vendo no nosso país, as pessoas estão se mostrando assim, né? Estão tirando a máscara. A violência está caminhando, as pessoas, né, aparecem com armas, né, com fuzis, com metralhadoras, elas mostram ali, elas revelam esse lado que ficou escondido um pouco num certo verniz que os psicopatas têm. Mas, geralmente são pessoas educadas, sedutoras, sempre envolventes, e vão, então, fazendo esse jogo, como você escreveu aí do Ulisses, né? Preparado para a guerra, para a morte, a dor, o enfrentamento. Isso dá prazer. As coisas domésticas, os outros prazeres, não dizem respeito a ele. É como esse sujeito aqui também. Eu acho assim. Não sei se respondi, fiquei meio assim, perplexo, pensando um pouco mais na sua questão, que eu achei muito importante. Vamos lá. Obrigada, professor. Nada, eu que agradeço. Eu gostaria de fazer mais uma observação. É ótimo, que bom. Pois é a questão mais literária. Eu vou fazer só um parênteses. Quando eu li esse conto pela primeira vez, eu era menina, praticamente, uns 14 anos. E a mim encantou essa descoberta da causa secreta como esse sadismo, né? Aquela história do rato e tudo. Mas em outras leituras, outros anos, outras coisas foram sendo acrescentadas na minha visão, né? E hoje, com uma visão, que eu sou da área da literatura, né? Aí eu vejo a questão assim. Primeiro, aliás, teve uma época que eu lia muito Poe, discutia com meus irmãos, eu me lembro que gostava muito de Poe, do Sherlock Holmes, dessa parte policial.
E eu via esse conto como assim, dentro daquela estrutura do Poe, né, do caminhar por desfecho, de ter assim, uma narrativa, né, de suspense, inquietante, mas eu vejo hoje que Machado transcende Poe. Não sei se o professor João César concorda, e muito. E veja a questão do foco narrativo, né? É como se esse narrador, ele não é onisciente de nada. Machado joga para nós, leitores, uma onisciência que ele não dá conta e que a gente tem que decifrar, digamos assim. Então, desde o começo, veja, ele usa muito tudo que você vê pelo olhar do outro. É como se ele não soubesse, né? Garcia, como é que é? Em pé, mirava, estalava. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. E vai assim por diante. Maria Luísa, e aí eu fico pensando também no significado desses nomes próprios. Fortunato, como o senhor bem lembrou, né? O senhor Pavão também era um capitalista, né? Então, é a fortuna. Garcia, eu não sei o significado, mas Maria Luísa, esse nome, sabe? Ele também me chama, porque Luísa vem de luz, e nada luz, e essa moça sofre tanto. E aí, apagada, né? Apagada demais, não tem luz nenhuma, coitada. Mas, assim, mas o fato do narrador não saber. Tem um pedaço aqui que aparece dela. Ai, meu Deus, eu perdi aqui. Mas, enfim, ela. Sim, quando ela pede para o Garcia interferir, porque ela não quer mais ouvir, né? Aquela história dele judiar, né? Isso. Ela diz assim, Maria Luísa compreendeu ambas as coisas, a afeição e o silêncio, mas não se deu por achado. Aí tem esses guinchos dos animais, né, na situação lá da moça, que o Fortunato fazia com os bichos. Um dia, porém, não podendo mais, foi ter com o médico e pediu-lhe que, como coisa sua, alcançasse do marido a sensação de tais experiências. Mas a senhora mesmo, Maria Luísa acudiu sorrindo, ele naturalmente achará que sou criança. O que eu queria é que o senhor, como médico, lhe dissesse que isso me faz mal, e creia que faz. Então, essa personagem, ela é também, para o próprio Machado, não sei, Machado fica por... Não nos dá mais indicadores de quem ela é, né? Era isso o que eu queria observar. Sombra, né? É uma sombra. E é luz, Maria Luísa, coitadinha. Fiquei com tanta pena dela. Realmente. Cada vez que eu leio esse conto, ele dá uma surpresa. E a sua aula de hoje, mais... Eu não sei se foi boa, eu tentei puxar alguns aspectos, né? Bom, vamos lá. Não, pode falar, professor Pavão, estamos escutando. Não, achei muito interessante essas duas intervenções, né? Quer dizer, a questão do narrador. Quem narra? Quem é o narrador no conto? Né? E qual o papel dessa personagem, né? Da Maria Luísa ali? Qual seria, né? São dúvidas também que eu fico na leitura quando eu leio esse conto. O interessante em relação a Maria Luísa, professor, é que o Fortunato, parece interessar-se por ela muito pouco, até um determinado momento no conto. Ou seja, ele só se interessa por ela quando ele tem, digamos, uma espécie de atração necrofílica. É somente quando ela já está desenganada, à beira da morte, é que então, digamos, o desejo dele, que não é um desejo exatamente erótico, é o desejo de ver nela o sofrimento que, de fato, é o que realmente interessa a ele, não é verdade? Prazer a ele, é o que dá o gozo. Exatamente. E há uma questão tão interessante nesse ponto, que eu acho que junta, acho que a Elizabeth mencionou isso na intervenção anterior, é que há uma dimensão
de voyeurismo por parte do Garcia, o senhor não acha? Sim, perfeitamente. Essa dimensão acho que é particularmente importante hoje em dia, professor Pavão, porque é difícil imaginar que nós viveríamos uma sociedade tão potencialmente psicótica, tão potencialmente alheia à dor do outro, se não houvesse no extremo oposto uma recepção voyeurista desta ação, não é verdade? Perfeitamente. Então seria interessante talvez juntar o Fortunato e o Garcia como polos muito próximos. Parece que o Garcia tem uma relação muito voyeurista com o Fortunato. O que o senhor acha? Não, isso fica claro, né? Quer dizer, na relação dos dois, né? Nessa aproximação, né? Ele também, de alguma maneira, ele tem alguma gratificação nessas cenas. Tem um aspecto interessante, né? No conto, não me lembro, lá no início, ele anda atrás, né? Do personagem, né? Ele vai seguindo depois que eles saem do teatro, né? E aí ele se escandaliza a primeira vez quando ele vê ele batendo com a bengala e chutando os cachorros adormecidos. Não é? A cena dele também na sala, os três ali, indiscutivelmente tem essa relação quase que simbiótica. Né? Ele ali junto com algo novo para ele, né? Ao mesmo tempo. Embora estudante de medicina, embora lidando com a dor, com um morto, não é? Mas ele fica assim, como que seduzido, atraído por esse tipo de conduta. Para ele devia ser uma conduta nova, né? Ele entra ali, e como ele é levado, o que é interessante é que eles se conhecem, com pouco tempo ele já está na casa do Fortunato, né? E o Fortunato com pouco tempo de casado, também tem isso. Né? Ele diz, casei-me há pouco, né? Como assim? Quer dizer, em plena lua de mel. Plena lua de mel. Quando o mais comum seria que ele desejasse estar somente com Maria Luísa. Mas, professor, se nós lermos essa passagem, é mais interessante ainda, porque o narrador não revela exatamente o sentimento do Garcia, a não ser uma certa fixação. Veja, no fim do drama veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Ponto e vírgula. Toda vez que o Machado usa ponto e vírgula, prepare-se. Garcia saiu atrás dele. Já não é exatamente, professor Pavão, a atitude mais normal do mundo. Você abandonar o teatro para ir atrás de uma pessoa. Justamente, que ele ficou atraído, né? Quer dizer, chamou a atenção dele naquela entrada e saída da Santa Casa. E o que chamava a atenção, isso também é interessante no Garcia, que o Garcia ficava assim, era o olhar, né? Isso. O olhar do Fortunato. Ele descreve, é como se ele não olhasse para nada, quer dizer, como se ele, na verdade, não olhasse para o outro, ele olhasse através do outro. Ele descreve como o olhar dele. É curioso, porque no final de Dom Casmurro, quando ele precisa explicar por que afinal de contas, ele nunca esqueceu a Capitu, veja o que ele diz, professor. Sim. E essa é uma relação que nunca me havia ocorrido antes de reler o conto para nosso encontro. Sim. Agora, esse é o último capítulo do Dom Casmurro. Por que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. O olhar de Capitu, em última instância, é o que de fato atrai a Bento Santiago. O olhar de Fortunato é realmente o que captura Garcia. Agora, veja a sequência, professor. A sequência, então. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, na Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes. Veja, o caminho feito pelo Fortunato não foi exatamente um caminho curto. Ele anda pela cidade e o narrador nos diz que ele anda devagar. Isto é, a atração que o Garcia sente pelo Fortunato é uma atração imensa e irresistível. E veja, em breve nós sabemos que o que ocorre. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes,
para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. No Lago da Carioca entrou num tílburi. Ou seja, o cão ficava ganindo e o texto deveria dizer e eles iam andando. Porque não somente o Garcia não interrompe a perseguição de Fortunato, depois de vê-lo dar uma bengalada cruel em mais de um cachorro, como continua seguindo. Há uma ligação, não é? Uma ligação forte. Né? E depois o que segue, olha, no Lago da Carioca, entrou num tílburi e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. O voyeurismo do Garcia também é um tema. É um tema, é um sintoma dele, né? Maneira dele se colocar, quer dizer, a atração dele, né, pelo olhar do outro, ele vai atrás, ele quer saber quem é aquela pessoa. Eu lembro agora, professor, desculpe, mais um pouquinho mais na frente, tem assim, tudo isso é sobre o Garcia. Este moço possuía em germe a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres, tinha o amor da análise e sentia o regalo que dizia ser supremo de penetrar muitas análises morais até apalpar o segredo do organismo. Eu acho que aí é uma dica muito importante, não? Esse sentimento que ele tinha em germe de querer decifrar os homens. Quem quer? É o Garcia ou é o Machado? Eu fico me perguntando. Que quer decifrar, né? Essa análise, né? Sim, muito interessante mesmo. E, no caso, quem tem o poder de decifrar, na verdade, é o Fortunato. E é curioso, professor Pavão, porque, em última instância, no primeiro romance do Machado, Ressurreição, ele diz que ele não pretende fazer um romance de ação, mas uma análise de caracteres. É bem interessante. Quer dizer, se o Fortunato sublimasse o seu prazer sádico, quem sabe não seria um excelente contista, não é isso, professor Pavão? Podia ser, só que ele não sublima, né? Porque é uma característica da psicopatia não sublimar. É não sublimar. Né? O psicopata vive no real, né? Ele vive o real. Ele não tem... Ele vive o princípio do prazer, quer dizer, e ele vive o aqui e agora. Há uma profunda alteração na vivência da temporalidade dos psicopatas. Professora Juliana Gama, a Iandra, Micaele e a Beatriz Fontes fizeram comentários. Vocês não preferem abrir a cama, abrir o som ou a câmera e conversarem diretamente com o professor Pavão, nessa ordem? Juliana, Iandra, Beatriz? Estou pronto. O que vocês acham? Sim. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Oi, Juliana aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ainda não me acostumo com esse negócio de falar no... Perfeitamente, Juliana, pode falar. Mas eu comentei, porque muito que a Elizabeth destacou, são coisas que eu também achei muito interessante, esse jogo de ponto de vista que a gente, na verdade, toda vez que a gente tem acesso a alguma sensação, a esse prazer do Fortunato, é pelos olhos do Garcia, isso é dito, isso é colocado no texto, né? O Garcia fixou os olhos nele, e aí é descrito como é que o Fortunato está, a não ser nos 2 últimos parágrafos, que a gente finalmente entra na cabeça do Fortunato e vê o prazer em primeira mão dele, com aquela cena, né, final do Garcia ali sofrendo. E aí a gente vê que, na verdade, era o prazer dele mesmo, era real, não era só o que o Garcia achava dele. Sabe? Porque eu estou falando isso, não sei se estou falando muito rápido, desculpa. Não, tá ótimo. Tá bom. Mas porque eu fiquei pensando, eu não sei se eu estou errada, mas eu fiquei pensando se o Fortunato não podia talvez também ser, nesse conto, uma crítica ao suposto desinteresse da ciência ou da medicina. Porque, pelo seguinte motivo, o Fortunato ele chega a gente o tempo inteiro pelos olhos do Garcia, né, até esse final. E quando o Fortunato começa a fazer aquelas coisas terríveis com os animais,
Sim, é colocado, deixa eu ver se eu acho aqui. sim, É colocado que ele faz isso porque ele começa a estudar, né? Começa a estudar. Aqui, olha, achei. É dito o seguinte, sobre o Fortunato, né? sim. O Fortunato metera-se a estudar anatomia e fisiologia e ocupava-se nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Então, é colocado a princípio como algo que ele fez por um estudo. E aí todas essas sensações do Fortunato, esse prazer que ele sente, é sempre colocado como algo que o Garcia está vendo. Não é verdade? Até o final, quando a gente vê, na verdade, não era algo desinteressado mesmo. O Garcia estava certo em perceber aquele prazer, porque no final a gente tem o prazer ali em primeira mão do próprio Fortunato, quando o Garcia não está olhando. É o único momento que o Garcia não está olhando para ele, quando o Garcia no final está ali sofrendo. Enfim, eu fiquei pensando se o Fortunato, esse conto, não pudesse também ter isso em jogo, essa coisa qual é o interesse, então, do experimento científico da medicina naquele momento, né? Eu não sei se eu... Enfim, se conseguir comunicar. Ela tem, na sua história, aquela história da vivissecção, né? Fazer experiências com animais vivos. Tanto hoje isso está sendo abandonado pelo desenvolvimento, por uma série de críticas, né? As experiências que o que ele estudava, não é? Estudava, ele não tinha uma finalidade em si, quer dizer, ele não era um pesquisador, ele não tratava de ninguém. Ele adquiria conhecimento até para, digamos, aperfeiçoar as suas práticas sádicas, a sua tortura. Agora, pode tentar fazer uma leitura, não sei se correta, você recuando, tentando ver através do olhar do Garcia, não é? Não é um olhar médico, porque ele não tinha essa formação, ele era um médico, é uma visão, né, que ele traz de como a coisa estava acontecendo. A visão dele seria como hoje, digamos, como se fosse a visão de um analista, descrevendo as condutas do Fortunato, aquelas atitudes dele, né? Ele tem um certo interesse, como se fosse ele é um observador, né? Como se ele fosse, digamos, um naturalista, também observando, né? Ao mesmo tempo que o Fortunato faz as experiências com os animais, ele também está sendo objeto de uma observação. Podia ser uma observação clínica, podia ser uma observação científica, podia ser uma observação psicológica. Não deixa de ser, né? O Garcia não deixa de ser ali como se fosse um analista, tá observando ele, está observando aquelas atitudes dele, mas ao mesmo tempo se envolve, né? Naquele triângulo. Isso ele perde esse distanciamento, né? E, ao mesmo tempo ele descreve, ele nos mostra como é o Fortunato. Nós sabemos da cabeça do Fortunato através do olhar do Garcia, mas ele está envolvido ali também, quer dizer. Então essas questões todas se misturam, né? O conto se passa em 1861, não é uma época em que a medicina era uma medicina muito organicista, muito assim da anatomia, como se dá ali. Embora já houvesse ensaios de uma certa psicologia, né? Mas em 1860, o Freud tinha 4 anos de idade, né? Ele nasceu em 1856, né? Vai produzir já no final do século XIX. O conto foi escrito em que ano? 1885 ele foi publicado na Gazeta de Notícias, aí depois sai em livro, acho que em 96. O Freud ainda não tinha publicado também, né? Nem os estudos sobre a histeria, nem análise dos sonhos, que é de 1900, nem as primeiras experiências infantis na sexualidade infantil, que é de 1904. Né? A psicologia daquela época é uma psicologia muito da consciência, uma psicologia muito assim de associação. Mas o Machado de Assis deve ter tido informações, né, para fazer esse relato. Não tenha dúvida disso.
Você deve ter lido alguns autores da época, né? Ou talvez, em 1885, as obras do Freud elas chegam no Brasil, né? Elas foram faladas pela primeira vez pelo Juliano Moreira, quando ele volta da Alemanha. Ele fala da obra do Freud. Havia outros ensaios, logicamente, psicológicos, mas eu não sei se o Machado tinha acesso, né, a ele. Também é isso. Né? Muito bem. Obrigado, Juliana. Nada, a observação foi muito boa, Juliana. E olha que interessante, Juliana. No Dom Casmurro, nós também só temos acesso à Capitu através da narração do Bento Santiago. Só há 2 momentos no romance em que nós escutamos a voz da Capitu. São os momentos em que ela reage à certeza do Bento Santiago sobre o adultério. Mas aqui no conto, escutando você e pensando no que Elizabeth disse, me ocorreu algo interessante. Isso é bem típico do Machado e é bem típico do Shakespeare. Isso o Machado certamente aprendeu com Shakespeare e recorda a famosa cena do Hamlet, que o Alexandre Damasceno destacou, em que é o teatro dentro do teatro para que Horácio e Hamlet observem a reação do rei Cláudio. É assim, olha que interessante, Juliana. Nós temos acesso à história através do olhar do narrador. Mas, na verdade, o que o narrador faz é colocar à nossa disposição o olhar do Garcia sobre o Fortunato. Então, há 2 olhares. E nós não temos acesso, de fato, diretamente ao Fortunato. Só no final, de maneira muito interessante, há alguns giros de frase que sugerem que é a própria interioridade do Fortunato. Sim. Quando ele deliciosamente goza com a dor moral profunda do Garcia. Então, essas estruturas são muito típicas do Machado, acho que é uma observação muito interessante. E não deixo de recordar, professor Pavão, em alguma medida, não deixo de recordar a razão pela qual o Freud abandona a hipnose e adota a livre associação, isto é, a cura pela fala. Porque na cura pela fala, o analisando, ao contrário do que acontecia na catarse da hipnose, o analisando precisa falar, precisa escutar o que está falando para processar e então depurar aquele problema, não é verdade? Sim, Quer dizer, claro, há também uma estrutura de Izanabime, não é? Liberar o inconsciente, quebra. Na medida É que isso. ele vai fazendo a associação livre, ele vai quebrando as resistências. Isso, é interessantíssimo, não é? Isso. Mas é interessante essa estrutura, em que, na verdade, não é uma estrutura direta, é uma estrutura por rodeios, que é muito característica do Machado. Yandra, então agora vamos concluir com a Yandra e depois a Beatriz. Eu queria também, depois delas, retornar ao alienista rapidamente, por causa perfeito, Bluma. de um Então, comentário. teremos Yandra, Beatriz, terminamos com a Bluma. Boa noite. Boa noite. Eu hoje estou mais como ouvinte, mas eu estava concordando com a Juliana, porque eu acho muito interessante essa questão do Machado. Eu falei semana passada também, de colocar uma perspectiva que não é 100% confiável, que é uma perspectiva de um personagem sobre a história. E também achei interessante o fato de a gente ter trazido esse texto para esse curso, porque a gente tem muito enraizada a cultura do serial killer americano, quando a gente fala de uma pessoa psicopata ou com transtornos de personalidade antissocial, como queira chamar, né? E eu acho que a gente tem muito essa construção na nossa cabeça. E é muito interessante trazer a realidade brasileira, mesmo que limitada à literatura da época, né? A literatura médica da época, da psicologia da época. Porque quando a gente traz esse tipo de narrativa, a gente entra em contato com outras características de uma pessoa psicopata, né? Porque não são características apenas relacionadas a transgressões de lei, mas também uma questão relativa ao distanciamento afetivo. E envolve várias nuances. Então, eu só queria mesmo dizer que eu achei isso muito interessante e gostei muito da perspectiva do professor Pavão e do professor João César de trazer o Dom Casmurro como paralelo da questão narrativa e agradecer mesmo pela oportunidade do curso. Muito bom.
Obrigado, Yandra. Professor Pavão, com o senhor. Obrigado. Oi. É com o senhor. Sobre. Primeiro, agradecer, né, a Yandra essa colocação. Nem todo psicopata é um serial killer. Os serial killers são psicopatas, né? Eu não preciso dar exemplo, eu não quero ter problemas com a Procuradoria-Geral da República, né, da ação de um serial killer agora no Brasil. Né? 600 mil mortes. Quer dizer, está ali colocado, né? A falta de sensibilidade, de empatia, de compaixão. Está bem ilustrado na nossa cultura. As leituras que ela falou é verdade. É aquilo que nós falamos, aquela autora até que nós sugerimos que ela viesse, né? A Maura Lopes. O diário dela, né? O Hospício é Deus, ela relata muitas das condutas dela, né? E ilustram bem essas questões que foram colocadas, que estão sendo colocadas aqui. Mesmo a atitude dela, por exemplo, ao matar uma pessoa que ela não conhecia, não é? Que ela nunca tinha visto, estava deitada, dormindo na enfermaria, para ver qual a sensação, não é? A frieza com que ela descreve ilustra bem isso, quer dizer, esses graus que existem. Eu acho que esse texto ele veio num bom momento, não é? Voltando, já que alguém falou no alienista, isso falou no teatro, dentro do teatro, era muito, na época do Pinel, no século XVIII, ele e outros, né, eles usavam o teatro como técnica de tratamento. Uma vez fizeram uma peça, havia um paciente melancólico que tinha o medo de ser condenado à guilhotina porque achava que ele era considerado inimigo da Revolução. Aí o Pinel monta um teatro em que algumas pessoas vão vestidas com a roupa do diretório, com aquela faixa, né, vão lá e levam para o paciente um diploma de que ele é considerado um grande cidadão. Segundo o Pinel, numa de suas obras, isso deu uma melhora, melhorou o paciente. Né? Era também muito frequente, e virou depois motivo assim, em que acabaram proibindo, as peças de teatro encenadas e dirigidas pelo Marquês de Sade. O Marquês de Sade foi um habitante dos hospitais, né, da época, Salpêtrière, lá. Ele vivia, passou boa parte da vida dele nas instituições psiquiátricas. Então, ele foi convidado pelos diretores, ele encenava peças. Tem até uma peça famosa, depois o Peter Brook fez um filme, né, que tinha um título longo, O Assassinato de Jean Paul Marat, encenado pelos loucos do Hospício de Charlton, dirigido pelo Marquês de Sade. Umas relações sobre o poder. O Peter Brook, né, foi conhecida a peça como Marat Sade, que teve um filme muito interessante. Quer dizer, o teatro dentro do teatro, como o Alexandre colocou. E eu acho que esses encontros são muito bons. Nós é que temos que agradecer por podermos conversar. Né? Eu acho isso muito bom. Obrigado, Yandra. A observação da Beatriz, ela está sem microfone, professor Pavão, porque ela disse que na leitura original que ela tinha do conto, ela achava que a causa secreta era que o Fortunato teria agredido o rapaz que depois aparece na casa do Garcia e que, teoricamente, foi agredido por uma malta de capoeiristas. Obrigado, Beatriz. Eu passo, então, para a Bluma e aí concluímos. Eu queria partir de um comentário anterior do professor Pavão sobre... Enfim, quando ele lembrou que o normal nem sempre significa sadio, que no fim do alienista é o critério estatístico que justifica a grande inversão do conto, que é definir loucura como aquilo mesmo que antes se considerou sanidade mental, né? Que antes ele considerou razão. Né? Que o perfeito equilíbrio de todas as faculdades, o perfeito equilíbrio mental e moral. Né? Então, ao constatar que ao constatar que esse equilíbrio absoluto, né, perfeito e absoluto, como ele diz aqui, como o narrador diz aqui no capítulo 11, não era a norma, né? Era a exceção, né? E que a loucura, ou melhor, que
que a loucura era justamente esse equilíbrio, né? Que algum desequilíbrio que era a norma. Então, só chamar a atenção para isso, enfim, que ele começa recorrendo a uma metáfora um tanto banal, né? Ao dizer que a loucura era uma ilha perdida no oceano da razão. Depois, o território da loucura se expande, né? E se equipara ao de um continente, e isso começa a se inverter, né? E essa inversão que acontece no plano da linguagem, né? No plano metafórico, né? Depois, ao final, né? Se manifesta dessa forma, né? Você tem uma enfim, já se anuncia no início, né, por meio dessa metáfora da ilha perdida no oceano da razão, que depois se equipara a um continente, que ele suspeita que seja um continente. Depois ele tem uma outra imagem que fala do espírito humano como uma vasta concha, né, do qual ele tem que extrair a pérola, que é a razão. Então, a razão deixa de ser um oceano, né, para assumir as dimensões de uma pérola, né, dentro de uma a concha que é vasta, né? Então, e ele diz, a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades, fora daí insânia e só insânia. E daí você você tem essa... ele recorre a uma outra metáfora de natureza espacial, né? A razão é a pérola a ser extraída de dentro da vasta concha do espírito humano, e essa metáfora permanece no campo semântico marinho, né? Aí ecoa nessa concha o oceano da metáfora anterior, né? E aqui a razão, embora valiosa, já teve as suas dimensões encolhidas, né? Ela não passa de um conteúdo diminuto, né? Na vastidão atribuída ao espírito humano, que é o seu continente, né? Enfim, e no final, quando o senhor mencionou, né, que o normal nem sempre significa sadio, né? E que enfim, realçou essa normalidade do ponto de vista meramente estatístico, eu me lembrei que é isso que está acontecendo no fim do Alienista, né? O critério estatístico é o que fundamenta a inversão dessas definições, né? De razão e loucura, né? Que se invertem completamente. Não? Você já tem essa inversão no plano metafórico, no início, lá no capítulo 4, e ao final você tem essa inversão fundada no critério estatístico. Era mais ou menos esse o comentário. A saúde é muito mais do que uma norma idealizada, né? Hoje, por exemplo, há um conceito do Canguilhem, né, que escreveu um livro, O Normal e o Patológico. Ele mostra que cada sociedade e cada organismo determina as suas normas, e as normas estão sempre em mutação. A saúde ela implica uma liberdade, né, muito grande, liberdade de escolha, liberdade de projeto. A normatização ela pode ter um aspecto de controle muito grande, né? Tudo que está dentro daquela norma é o normal, o que está fora não é normal. Então, a doença ela foge a essa classificação, assim como a saúde. A saúde e a doença são construções historicamente determinadas. É claro que cada sociedade tem, digamos, uma personalidade básica, tem determinados valores, né, que permitem a convivência. Agora, aquele critério puramente estatístico, ele encaixa e ele deixa de fora uma série de condutas, muitas vezes ricas, saudáveis, muitas vezes interessantes. E cria, né, essa grande figura, que é uma das figuras, um dos aparelhos ideológicos, né, da sociedade capitalista, que é a burocracia. A burocracia é uma forma de normatização da vida e é uma camisa de força. Então, é preciso romper isso, né? Mudar esse critério. Hoje, os diagnósticos de psiquiatria são todos eles ali categoriais, né? São
1000 e poucos diagnósticos, toda conduta passa a ter um rótulo, passa a ser medicalizado. Então, isso é que a gente precisa repensar, não é? Repensar uma outra maneira de encarar o sofrimento psíquico, repensar uma outra psiquiatria, né? Uma psiquiatria dialética e aberta. Ela deve negar, ela deve lutar para que as pessoas necessitem menos de cuidados psiquiátricos do que hoje. Quanto mais psiquiatra nas esquinas, mais aparato psicológico, significa que alguma coisa não está boa, não está bem ali. É assim que eu vejo essa questão. E acho que o alienista traz isso muito, muito bem. Muito bem. Podemos terminar, eu estou à disposição. Bom, então, muito obrigado, especialmente ao professor Pavão, por esse diálogo, né, nos nossos 3 encontros. Obrigado a todos e a todas que nos acompanharam. Professor Pavão, vamos então combinar aquela ideia do seminário permanente e todos serão comunicados, tá bom? Eu já estava um pouco triste, né, por estar me despedindo, vou sentir falta desses encontros, não é? E agora, com esse seminário, eu acho que vai ser muito bom. Eu agradeço a paciência com que me ouviram, não é? Espero não tê-los frustrados de modo geral, e agradecer aí também ao João, à Casa de Leitura, e sempre à disposição. E vamos organizar esse seminário, sim. E, sobretudo, Pavão, temos que agradecer a Inês. Sem a Inês, nada seria possível. Sim. Só correr atrás de mim, que é uma coisa difícil, que eu não mexo no WhatsApp, eu não sei mexer muito com essas coisas, merece um prêmio, né? Então, e não se preocupe, professor Pavão, o senhor não terá nenhuma chance de se tornar melancólico, porque o seminário é permanente. Ótimo, ótimo. Que bom. Já vai antecipando, deixando as minhas saudades de lado. Já vou ficando gratificado. Olha só pensar aqui uma coisa. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, não é? Nós temos que pensar bem como é que está a conjuntura do país hoje, até o 7 de setembro. Né? É isso. Temos que estar bastante atentos, não é? Contra essa turma toda que está aí. Atentos e fortes. Sem não medo. Temos tempo de temer a morte. Isso, exatamente, sem medo. Eu acho que isso é muito importante. Pessoal, isso é o mais importante. Terminado. Muito obrigado, professor Pavão. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado. Inês, muito obrigado, Inês. Obrigado, Inês. Tchau.